se emocionou muito ao vê-la, a Suzana entrando na pensão, e aqui a capa da revista, né? Aqui está enterrado um desaparecido, quem depois quiser ver, tem as fotos. Eu encontrei essas pessoas no depoimento judicial na época da reconstituição de identidade. E elas tinham muita raiva de mim. Elas demonstraram muita raiva porque você não me disse o que era. Eu falei, eu não podia dizer. Se eu fosse dizer, entendeu? Eu estaria comprometendo a minha defesa para elas. Foi o seguinte: se eu estivesse dizendo alguma coisa, eu até ia estar comprometendo vocês com uma história que não era de vocês. O que eu queria era que vocês dissessem o que aconteceu com Nelson Bueno. E nem isso vocês conseguiram me dizer, porque tinham medo de dizer. E estão mostrando que tinham medo, porque mudaram o depoimento. Então, mas isso foi uma coisa minha, conversa minha com eles ali na antessala, ou depois do depoimento. E eles não se emocionaram porque em me dizer nada, eu acho que por medo, com certeza, até em função do delegado que fez eles mudarem o depoimento deles, entendeu? O delegado fez eles dizerem outras coisas que eles não tinham dito antes, como, por exemplo, tinha mais de um documento, era terrorista, a polícia chegou dizendo isso. Isso, para eles, era uma justificativa de tinha que fazer qualquer coisa, se o cara era terrorista, entendeu? Então, eu senti essa pressão neles, mas também ficou por isso mesmo. O que eu podia fazer em plena ditadura? Isso era ditadura ainda. Eu espero que eu possa ter contribuído com... Ricardo. Não, apenas dizer que... Eu queria só fazer um registro rápido, que eu participei nesse final de semana, em Rio Branco, no Acre, do 35º Congresso Nacional de Jornalistas, e que estão formando uma comissão da verdade. E eu citei a minha convocação aqui como algo inédito, algo inusitado ou algo importante, porque até eu falei, olha, eu sou jornalista, eu não fui preso, eu nem fui torturado, e a Comissão de Verdade de São Paulo me chamou como repórter. Porque isso abre uma perspectiva muito, no meu ponto de vista, muito interessante nas comissões da verdade que estão se formando pelo Brasil afora, particularmente essa de jornalistas que participaram como repórter de determinados eventos e que presenciaram a história de alguma maneira. Então, acho que isso é muito importante, é inusitado, e eu acho que deve fortalecer de chamar. O Caco Barcelos é um também, são jornalistas, a Inês Caravaggio, do Estadão, a Tânia Gonçalves, que era do Globo, são profissionais que têm ou tiveram acesso a informações que, aliás, eu acho que isso foi uma ideia brilhante, de chamar jornalistas que estão aqui como repórteres narrando o que aconteceu. Certo. Rosa Cardoso. Eu queria perguntar, você faz parte dessa comissão? Eles estão formando ainda. Estão formando. Eu fui a Rio Branco como representante do Instituto Vladimir Herzog, por conta de uma homenagem à imprensa alternativa, a um projeto que está sendo levado. E lá eles souberam da minha convocação aqui e pediram para eu falar como é que tinha sido essa convocação. Tal. Eu queria sugerir, né, eu acho isso muito importante, essa mobilização que está havendo no país, essa multiplicação de comissões da verdade, até uma comissão numa tribo indígena surgiu, a Maria Rita pode depois falar sobre isso, mas eu acho que nessas comissões em que as pessoas que integram têm a possibilidade de escrever, como é o caso dessa comissão de jornalistas, eu acho, primeiro, é importante que nos ofereçam, nos municiem de todas as informações que forem possíveis, e é importante nós sabermos disso, até para pedir, para saber quais são as pessoas que estão exatamente nessa sintonia, porque quem está na comissão vai estar mais até sintonizado nessa questão. Mas é muito importante também que os jornalistas façam uma pauta própria do que eles acham importante dizer à nação sobre esse período. Era muito importante que surgisse uma porção de relatos, de relatórios, de bons livros, de bons textos, de textos didáticos sobre o que foi esse período, sabe? Que a Comissão da Verdade pudesse deflagrar esse tipo de produção no país, porque a nossa história vai ser insuficiente. Na nossa história não cabe tudo, porque é preciso, em determinado momento, fazer uma história que possa ser lida. A gente pode até ter um conjunto de... a gente pode ter um conjunto de anais, a gente pode ter... me faltou agora a palavra, mas ter um texto principal e ter os outros textos.
Os agregados, né? Como é que é? Os anexos. Os anexos. Nós podemos ter até um texto principal e os anexos, mas os anexos nunca são muito lidos. E nós vamos também querer levar o nosso relatório para as livrarias. Quem lê, quem frequenta a livraria, não é a pessoa assim do povo, que essa talvez não leia dessa forma. Nós queremos produzir também de outra maneira o relatório, né? Por outras mídias o relatório. Mas queremos colocar nas livrarias. E não podemos fazer uma coisa enorme, porque isso não funciona também. Então, muito importante que as comissões que puderem produzir os seus relatos, falando com mais especificidade de algumas coisas, que façam isso. Só para complementar, a comissão proposta lá na FENAGE, na reunião da FENAGE, da Federação Nacional, 4 jornalistas, que, segundo eles, não teriam sido consultados ainda, mas com certeza participariam, e 2 de São Paulo, Audálio Dantas e a Rose Nogueira. São 2 jornalistas que vão estar nessa comissão nacional, né? Eu, inclusive, lá ofereci o trabalho que o Instituto Vladimir Herzog, porque para os jornalistas, para essa comissão, o desrespeito aos direitos humanos inclui a censura, inclui, enfim, algo que especificamente seria de jornalistas, né? E o Instituto Vladimir Herzog preparou, tem 2, o Fernando Moraes e a própria Maria Rita Kell, depuseram no sentido de resgatar essa história da censura no Brasil. Então, o Instituto Vladimir Herzog lançou as capas e tem os protagonistas dessa história. São 60 depoimentos de jornalistas que participaram de uma maneira ativa na imprensa alternativa, resistindo, cada um à sua maneira. Tem ali mais uma, do Brasil Mulher, a Rosalina, que obviamente que a gente coloca à disposição de vocês também, porque daí vão aparecer outras histórias. Eu posso me comprometer de falar na FENAGE, enfim, de fazer a ponte, ou com o Audálio, ou com a FENAGE, levando essa sua sugestão. Nós estamos indo já para os encaminhamentos finais dessa sessão. Suzana, você gostaria de fechar ou você gostaria de fazer algumas considerações finais? Nós vamos ver o vídeo ou não? Vamos. Depois. E para eu falar antes da gente encerrar. Porque o vídeo seria realmente... Eu tenho, só para te explicar, está uma delegação de estudantes do Nordeste, aqui do Levante Popular, que eles estiveram aqui por ocasião do ontem, daquela manifestação na porta do Zé Maria Marim, e eles estão sendo processados lá em Recife por conta que eles levantaram a história de um médico que participou do processo da ditadura e agora eles estão sendo processados. Então, eles vieram ler um documento para a Comissão Nacional. Então, qual seria o encaminhamento? Se você também quiser falar depois do vídeo, tudo bem. Mas você faria as considerações, eles leriam o texto, aí todos nós assistiríamos o vídeo e daríamos por encerrada essa sessão. Da manhã. Por mim, podemos já abrir para eles assim que quiserem. Da minha parte, não sei se eu falei tudo que eu gostaria de falar, mas eu falei aquilo que eu consegui falar. Então, o resto fica para depois. Mas você fique à vontade. Se você, depois do vídeo, tiver alguma coisa para falar, para acrescentar, você fique à vontade, que essa manhã é exclusivamente sua, tá bom? Eu só acho que foi um momento muito importante para nós, da Comissão de Familiares de Mortos Desaparecidos, desde da época em que eu fiz a denúncia do encontro do corpo do Luiz Eurico, até hoje. Quantos anos se passaram, nós temos ainda as mesmas reivindicações que nós tínhamos naquela época. Nós queremos saber quem são, onde estão, queremos que os corpos sejam identificados, queremos saber quem matou, queremos a punição dos responsáveis. Nenhuma dessas reivindicações foi atingida. Durante muitos anos, nós fomos malquistos e mal vistos, e até hoje somos, especialmente em áreas que tratam desse assunto dentro do governo federal. Isso é uma coisa que nos machuca todos os dias, né? Nós vimos recentemente um coronel envolvido um general envolvido na busca dos desaparecidos no grupo de trabalho Araguaia, que para nós é um terror, não é um grupo de trabalho. Ele violentamente reagiu quando estavam assistindo um vídeo e Cordeiro, esse? É coronel, né, eu não sei o nome dele.
e retirar da sala onde estava passando o vídeo os militares que estavam ali. Nós deixamos de participar do Grupo de Trabalho Araguaia. Eu cheguei a participar uma vez junto com os familiares, em nome da Comissão de Familiares, para acompanhar as buscas, e realmente aquilo é um assinte a todos nós que buscamos ainda verdade e justiça. É uma vergonha o que está sendo feito, o dinheiro que está sendo gasto, é uma tristeza. A gente sabe que houve no exterior, no Canadá, foi retirado, foi identificado o DNA de 8 ossadas, e que a comissão a Califórnia, e que o Grupo de Trabalho Araguaia não desenvolveu o resto do trabalho porque não queria dar ao laboratório da Califórnia o louro da identificação. Então, não forneceu a eles o banco de DNA dos familiares, e eles tampouco forneceram ao GTA a extração do DNA das 8 ossadas que eles tiveram. Então, para nós, entendeu, está depondo frente à comissão, eu estou falando especialmente do caso do Luiz Eurico, e não consigo deixar de falar em outras situações, porque eu e a Laura tivemos sorte de achar os nossos familiares. A Laura, faltam 2, eu achei um. Eu tive essa sorte, os outros familiares não tiveram. E o governo nos trata com desdém e desrespeito até hoje, especialmente o Grupo de Trabalho Araguaia. Maria Rita falando, eu não sabia sobre esses DNAs do Canadá, Suzana. Acho que podemos combinar isso, não é? Na Califórnia, mas podemos combinar que a Comissão da Verdade vai requerer. Então, a gente tem poderes legais de requerer esses exames de DNA e encaminhar aqui. Eles querem, a Polícia Federal, os envolvidos, querem comprar uma máquina, entendeu? Que custa... Essa máquina está sendo comprada, mas de eles qualquer maneira, eles não estão procedendo os exames porque eles querem ter a tecnologia para ter essa máquina. Durante anos, nós não aceitamos que a Polícia Federal se envolvesse nas nossas buscas, nos exames de DNA, porque nós sabemos que polícia é polícia, porque a Polícia Federal não entregou os documentos que tinha, porque mantém os arquivos fechados, entendeu? Até hoje, nós temos certeza que existem informações dentro do banco de dados da Polícia Federal, através do sistema de informações do Infoseg, que eu tive acesso uma vez. Então, existe, nós nunca aceitamos que fossem eles, porque, do nosso ponto de vista, o interesse dessas corporações persiste. Nós vivemos outro período, mas Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal não limparam essa história, não enfrentam essa história, e ainda tem entre eles o compadrio, do meu ponto de vista, de não abrir a sua história. Por que até o que recentemente, no governo Lula, uma turma de oficiais que se formou aqui em São Paulo pegou como patrono o Médici? O que esses estudantes estão aprendendo dentro da escola de formação do Exército para escolher como patrono um dos maiores assassinos dessa nação? É isso. E a turma do ano passado de Agulhas Negras teve como homenageado o almirante Rademacher, da junta militar, um dos 3, aqui o doutor Ulisses se referia como os 3 patetas. Crimeia. Acho que não está ligando. Está falando, está gravando. Crimeia. É o seguinte, essas 8 ossadas que foi retirado o DNA é um laboratório norte-americano e que ele não entregou isso à Polícia Federal. Ele conseguiu identificar o DNA das ossadas e precisava do banco de sangue dos familiares para fazer a comparação. A Polícia Federal, o governo brasileiro, qualquer coisa assim, não entregou este banco de dados porque queria a máquina e não a identificação. Afinal de contas, os nossos familiares servem apenas, como você viu na Unicamp, para se adquirir máquinas sofisticadas e tecnologia. E, então, esse resultado não foi entregue à Polícia Federal, não tem o que requisitar.
Agora, se esta máquina é comprada, sabe para que nossos familiares mortos vão servir? Para eles treinarem, aprenderem a usar a máquina, depois tentarem tirar o DNA, depois comparar com o banco de sangue. Quer dizer, ou seja, mais 10 anos, mais não sei quantos anos, quando a parte mais difícil havia sido feita na Califórnia. Por outro lado, o Brasil, a Polícia Federal, não precisa desta máquina, porque recursos para retirar DNA de ossos nós temos em laboratório aqui em São Paulo muito mais barato. Custa R$ 6.000 a identificação do DNA de uma ossada. E essa máquina custa, sei lá, quantos milhões. Quer dizer, ou seja, nós, como fomos usados na Unicamp pelo Badam Palhares, nós estamos sendo novamente usados pela Polícia Federal, pelo GTA, por não sei quem. É isso. Presidente, eu queria Fernando Moraes. Queria pedir permissão ao senhor e aos demais membros da mesa para me retirar antes da exibição do vídeo. Eu tenho que buscar a minha neta numa escola em Santa Cecília, e o trânsito de São Paulo hoje está absolutamente caótico. Eu estava com o coração apertado aqui, vou, não vou, vou ter que me retirar, mas eu reitero a minha disposição de colaborar com a comissão, sobretudo para identificar o que haja no acervo da Assembleia Legislativa que possa dar contribuição, seja para a Comissão Nacional, seja para a estadual. Dá licença. Obrigado, Fernando. Obrigado. Bom, eu tenho um microfone sem fio para eles. Bom, rapidinho. Com a palavra, o pessoal do Levante Popular. Se identifica para efeito de gravação. Bom dia. Eu sou Jessi, sou de Sergipe. Na verdade, o caso aconteceu lá em Aracaju, Sergipe. Sou militante do Levante Popular da Juventude. E aí a gente trouxe uma carta que a gente escreveu à Comissão da Verdade, né? E queria, na verdade, publicizar e trazer o caso à tona do que está acontecendo lá, já que é um estado pequeno e que, em geral, o que acontece não é ignorado, assim, né? Justamente por ser um lugar muito pequeno e a política não olhar para lá. Assim. Aí eu vou ler a carta e, aí, a partir da carta, posso explicar alguma coisa em cima do caso. A Comissão Nacional da Verdade. Nós, do Levante Popular da Juventude, em 16 estados brasileiros, nos dias 26 de março e 14 de maio de 2012, com o calor dos debates acerca da composição da Comissão Nacional da Verdade, realizamos denúncias de agentes públicos que torturaram no período da ditadura civil-militar, instaurada com o golpe de 1964. A forma de luta utilizada foi o escracho, que consiste em expor os notórios torturadores em sua casa ou em seu local de trabalho, com manifestações massivas da juventude e ampla divulgação pela imprensa, notadamente pelas redes sociais. Em Sergipe, denunciamos o médico Dr. José Carlos Pinheiro, atual diretor do Hospital e Maternidade Santa Isabel, que, em tempos da ditadura, auscultava para conferir o sofrimento e até que ponto o ser humano aguentava as torturas. Fizemos tal denúncia com base em ata da 85ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Aracaju, realizada no dia 20 de setembro de 89, cujo trecho está transcrito acima, em que o então vereador Marcelo Bonfim fala sobre o caso e também com base nos testemunhos dos militantes e torturados daquele período, que sempre relembram a participação do médico escrachado, sendo, portanto, um fato de domínio público. Além do ímpeto pela defesa da história real do povo brasileiro, por ser necessário rechaçar as práticas e agentes públicos que ferem nossa dignidade e soberania, manifestamos-nos por entendermos que a efetivação dos direitos à memória, à verdade e à justiça é fundamental para darmos passos largos à realização de mudanças mais profundas no nosso país. Indignado com nossa postura, o escrachado ofereceu uma queixa-crime contra 6 estudantes, a qual tramita no Juizado Especial Criminal de Aracaju, autos do processo número 2012, 4.510, 2.302, sendo que nem todos os universitários listados participaram das manifestações. Trata-se de uma clara tentativa de criminalização e intimidação do movimento. Além disso, trata-se de um processo em que há clara tentativa de ocultar, de uma vez,
de vez um retalho importante da história do Brasil, de Sergipe e de Aracaju. Afinal, para o escrachado, uma inocência poderia significar uma borracha nesse passado inglório. Está em jogo nesse processo e no cenário político, portanto, além da legitimidade do povo brasileiro lutar, os direitos à memória, à verdade e à justiça. Para consagrar tais direitos e avançarmos no desvelar da nossa história, fazemos um apelo ao povo brasileiro e às suas organizações para se solidarizarem com a pauta, com o nosso movimento e com os estudantes processados, Larissa Alves, Jéssica Daiane, Tatiane Leal, Viviane Leal, Camila Almeida e Gilson Júnior. Apelamos também à Comissão Nacional da Verdade, para que colabore com a elucidação do que aconteceu nas dependências do 28º Batalhão de Caçadores no ano de 1976, e de quem auscultava para conferir o sofrimento. Se necessário, provocaremos a Organização dos Estados Americanos e sua Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para que o direito de lutar pelo restabelecimento da verdade durante a ditadura militar seja garantido ao povo brasileiro. Pelo direito à memória, à verdade e à justiça, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça, em solidariedade aos 6 estudantes processados por se manifestarem contra a ditadura militar. Levantou Paula da Juventude, Aracaju, Sergipe, 26 de outubro de 2012. A gente escreveu essa nota e enviou para todo mundo que a gente pôde, assim, para receber apoio, né? Porque quando a gente fez o escracho lá, em vários estados aconteceram o escracho. Em vários estados houve uma repercussão muito grande, né? Saiu nos jornais, saiu na mídia como um geral. Em Sergipe, isso não aconteceu, justamente por ser um estado pequeno, os próprios jornais não querem colocar, né? Não querem se posicionar dentro do caso. Então, ficou silenciado, ficou abafado. E aí o médico, diante dessa situação, sabendo que a gente, muito provavelmente, não teria muito apoio, fez essa queixa-crime contra 6 estudantes e está pressionando, está conseguindo articular, ele é articulado politicamente, né? E está conseguindo pressionar a gente para que também intimide o movimento, que a gente não faça mais nada contra ele e contra ninguém. Isso faz com que os militantes fiquem receosos de participar de manifestações acerca da verdade, memória e justiça, se afastem da luta por esse direito, assim, né? E, além de criminalizar os militantes que estão sendo processados nesse caso, assim. Então, eu trouxe o processo todo impresso, xerocado, que a gente queria deixar nas mãos do representante da Comissão da Verdade, e que é um caso específico, né? Porque em todos os escraches que a gente fez, nenhum agente da ditadura foi no encontro, ninguém processou no Brasil inteiro. Ele foi o único que teve a audácia de ir de encontro e processar os estudantes que estavam fazendo essa manifestação. Aí, a gente agradece muito o espaço, por ter aberto para a gente, né? E qualquer dúvida, pode tirar. Rosa Cardoso, eu queria dizer, eu sugiro a vocês já têm advogado? Temos. Tá, a OAB de Sergipe também declarou apoio. Pois eu acho que OAB Federal, OAB de Sergipe, OAB Federal e um advogado criminalista experiente, é importante. Tem que fazer desse caso, Suzana falando, eu acho que tem que fazer nesse caso uma denúncia nacional disso, entendeu? Se a imprensa de Sergipe está impedindo a divulgação, podia pedir aos jornalistas aqui presentes que pudessem fazer uma denúncia a nível nacional disso. Acho que nós podemos tentar ajudar numa matéria a nível nacional, né? O próprio recebimento pela Comissão da Verdade pode ocasionar isso, né? O Ernesto vai falar? Não, espera um pouquinho. Só um minutinho. Você vai falar sobre... Tá bom, espera aí. Deixa eu organizar. Primeiro, Ricardo, você vai entregar o livro, né? Exato. Faz a entrega formal para a Comissão da Verdade. Eu estou até um pouco atrapalhado. Ernesto, o Ernesto é filho do Mané Dias do Nascimento, é uma das crianças, na época da ditadura, foi uma das crianças presas e sequestradas no regime militar. Você vai fazer a entrega de algum documento, Ernesto? Tá bom. Se identifica por completo. Eu não... Pedi para...
Pediu para mim vir aqui na frente. Não, pensei que o seu depoimento ia ser à tarde, mas está bom. Não, fica à que eu recebi um presente sábado, né, da revista... Fala seu nome completo, faz uma introdução para situar, por favor, rápido. Não precisa sentar, não. Meu nome é Ernesto Carlos Dias do Nascimento. Quando eu vou na minha infância, eu me emociono. Eu sou forte, mas quando eu vou no meu passado, eu me emociono. Mas eu consigo. Eu ganhei um presente sábado, que fala um pouco das crianças que sofreram na época da ditadura. Eu fui uma dessas crianças. Eu tinha 2 anos de idade. Eu não tenho recordações, mas eu tenho traumas. Eu sinto aqui dentro eu sinto as cicatrizes de verem meus pais serem torturados, de apanhar, tenho certeza que eu apanhei. E aqui está sendo revelado algumas fotos da nossa saída. As fotos falam por si. E tem um depoimento. Então, eu peço à Comissão da Verdade que busque, não fui só eu. Eu fui registrado. Eu fui várias vezes na Secretaria de Segurança Pública e descobri que eu tenho carteirinha de subversivo e terrorista, com 2 anos de idade. Ernesto, elemento menor de 2 anos de idade, terrorista subversivo. Está aqui. E não sou eu, foram eu, Zuleide, Carlinhos, Samuel, Thelma, Quito, Denise, as filhas da Geni, Celinha Coqueiro, Sueli, enfim, eu conheço centenas de crianças. Eu sei que são milhares de crianças que sofreram nesse período, né? E eu gostaria que fosse a fundo também um pouco nisso. Né? Eu descobri algumas coisas recentes. Agradeço em nome o jornalista Plínio Fraga, do Instituto Moreira Salles, que fez essa reportagem lúdica, me esclarece muitas coisas, me alivia, me ajuda. Né? Quem foi o jornalista? Plínio Fraga, que fez a reportagem. Ele pegou, agora foram abertos os arquivos, então tem mais de 15.000 fotografias disponíveis, a revista é especializada em fotografia, e ele pegou algumas fotografias de crianças. Aí foi um pouco atrás de algumas informações e levantou. Então, meu registro, vou emprestar aqui para o meu companheiro a revista que fala sobre essas matérias e registrar o pedido de que se busque um pouco também. Eu fui julgado agora, dia 2 de fevereiro deste ano, fui anistiado, fui lá no Ministério da Justiça em Brasília, fui anistiado político como filho de exilados, como foi aberto isso. Mas se eu fui torturado, né, e tem registro que mesmo de volta do meu exílio, eu fui privado dos meus direitos de cidadão, eu fui banido por decreto presidencial. Tem provas documentais. Fui banido por decreto presidencial. Na verdade, eu fui resgatado pelo capitão Carlos Lamarca, foi ele que me deu a liberdade, mas foi instituído o meu banimento por decreto presidencial pelo Médici. Está aí o número do decreto. Né? E eu fui anistiado. Mas eu quero com reconhecimento, como crianças também foram perseguidas políticas, foram usadas e torturadas com objetivos bárbaros. E isso tem que ser levantado, porque nós temos que melhorar. Não estamos aqui defendendo nenhuma bandeira, estamos defendendo nossas cores, estamos defendendo a humanidade.